21 de fevereiro de 2025, sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira, sextou, ouvirmos a palavra de Deus, iniciarmos o nosso fim de semana debaixo da bênção de Deus. Uma alegria. Nós vamos meditar nesta manhã desta sexta-feira a leitura do livro do Gênesis, o capítulo 11, versículos do 1 ao 9. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto bastante conhecido, o texto de hoje, né? A tão conhecida Torre de Babel. No fundo, nós vemos nessa tentativa, depois de tantas situações, nós estamos acompanhando o livro do Gênesis desde a outra semana, né? A segunda-feira da outra semana, desde que Deus criou o céu e a terra, nós percebemos que com a infidelidade do ser humano, entrou no mundo a desordem, né? E dentre toda desordem, hoje se coloca uma característica mais da desordem no seio da vida humana, que é a tentativa de alcançar a realidade divina. Meus queridos, o que nós acompanhamos hoje no relato desse texto, nós vemos que acontece isso no mundo de hoje. Claro que o texto que nos é apresentado pela igreja, esse texto do livro do Gênesis, ele nos apresenta essa situação de maneira simbólica, né? O ser humano que estava imerso na desordem do pecado, ele agora se decide por construir uma torre e ele quer alcançar com essa torre
a realidade de Deus, o céu. Vamos construir uma torre até tocar o céu, né? Agora, pensemos um pouquinho na nossa vida, né? O mundo de hoje em que nós vivemos. O ser humano está desse jeito, tentando ser Deus? É ou não é? Né? Claro que ninguém está tentando construir um prédio que não vai ter fim, né? Isso aí é uma questão lúdica, para mostrar o ser humano que quer ser Deus, que quer alcançar as alturas. E se alguém disser assim, não, o ser humano não quer ser Deus, é uma mentira, né? A sociedade de hoje prega uma experiência de vida sem Deus. É ou não é? É só ver as situações que acontecem no dia de hoje. As pessoas, a ciência, né? A ciência que fica tentando entrar em situações que não cabe à ciência, mas que cabe a Deus. A questão dos genes, essas questões mais ligadas à questão genética, né? O ser humano que entra num território que não lhe pertence. Acontece ou não hoje, no dia de hoje? Acontece, minha gente. Nós sabemos que acontece, né? Pega, por exemplo, a questão da própria natureza, né? A gente acaba por ver nos noticiários de hoje em dia tantas notícias tristes, né? De pessoas que morrem, de acidentes que acontecem. Por quê? Porque o ser humano está invadindo coisas, realidades que não pertencem ao seu feitio, né? Não foi entregue à sua condição mortal e finita mexer com essas coisas. O ser humano entra nessas situações, não dá certo, e alguém tem que pagar a conta, né? Que a gente vê tanta gente morrendo, né? Enfim, minha gente, é a questão do ser humano que quer tocar os céus. O que a liturgia de hoje nos ensina é que ninguém vai conseguir tocar a realidade de Deus se não for pelo amor e pela submissão a Deus, né? Só que as pessoas hoje em dia, como eu acabei de dizer, elas querem tocar a realidade de Deus, ser Deus sem Ele. Isso não é possível, né? Uma outra coisa que o texto de hoje nos sugere é a questão da linguagem. Minha gente, era uma única linguagem. Só que quando eles querem ser Deus, sem Deus, eles acabam por se tornar incompreensíveis uns aos outros. E nós vemos isso no texto, né? Tudo acaba se confundindo, tudo acaba se misturando, né? E de um povo que falava uma só língua, agora será um povo que não se entenderá mais, né? Então, nós vamos acompanhar nesse texto, o que vem depois, exatamente a questão da linguagem, né? Sem Deus, minha gente, presta bem atenção, sem a pessoa de Deus, não existe unidade, não existe comunhão, não existe fraternidade, não existe amor mútuo, né? O mundo de hoje prega uma convivência, uma harmonia social sem a pessoa de Deus e sem a pessoa da religião. E isso é impossível. Parece até bonito, né? Porque tirando o peso da religião, a gente tira um fardo, né, social. Porque a gente tem a impressão que a religião, ela nos prende, ela nos priva, né? Não é essa a imagem que o mundo quer mostrar da religião? Uma imagem de privação, uma imagem de morte, de limitação. Essa é a imagem que muita gente tem da igreja, né? O que é a igreja? A igreja é privação, é limitação, a igreja é obsoleta, né? Só que eu vou dizer uma coisa, o texto de hoje nos mostra, sem a pessoa de Deus, não existe unidade, não existe compreensão social, né? O mundo está vivendo
um caos. É ou não é? Você que está me escutando. Sejamos realistas, concretos. O que era melhor? A sociedade que nós vivemos hoje, sobretudo, uma pergunta a você que tem mais de 50 anos. O que era melhor, o mundo de hoje ou o mundo de 20 anos atrás, 30? Seja bem sincero. E eu estou falando, não estou falando em relação à sua condição pessoal, sua vida financeira, sua vida relacional, não estou falando de você, estou falando do mundo. Seja honesto na sua pergunta, na sua resposta. Eu estou perguntando, o mundo de hoje é melhor ou pior do que o mundo de 20, 30 anos atrás? Se a gente for honesto para responder, minha gente, sem olhar o nosso umbigo, mas olhando de maneira geral o mundo, a gente vai falar assim: o mundo de 20 anos atrás é bem melhor do que o mundo de hoje. Por quê? Porque era mais humano, porque era mais sensível, né? Porque era mais fraterno. E a gente acaba se perguntando, por que o mundo de hoje está pior do que... E não é só uma questão administrativa, financeira ou econômica. É uma questão humana. Por que o mundo de hoje está pior? E eu vou dizer a você, sabe por quê? Porque as pessoas começaram a fazer essa experiência da Torre de Babel. Tentar cada uma cuidar da sua vida sem o paradigma da religião, sem considerar o Deus vivo e verdadeiro. E não existe felicidade e plenitude social, pessoal, sem Deus. Por isso que o mundo de hoje está pior. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Vou dizer uma coisa, uma questão que eu tenho convicção para mim, uma questão pessoal. O mundo vai piorar. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais dispostas a Deus e à igreja. O mundo só melhoraria se as pessoas se voltassem para Deus e para a igreja. Eu falo isso com muita convicção. Muita convicção. Sabe por quê? Por que, Padre, o senhor tem tanta convicção de que a igreja e de que Deus é necessário, são necessários para que a sociedade se torne mais plena? Porque eu vejo nos meus atendimentos. Minha gente, às vezes chega famílias, às vezes casais, às vezes até mesmo pessoa, né? Na sua individualidade, e que acabam por ter contato comigo e na orientação, às vezes nem fazendo direção, porque eu não tenho nem muito atendido direção, mas por ouvir minhas pregações, minhas homilias, as pessoas acabam por se transformar e a vida delas acaba se transformando. E elas mesmo dizem, né? Talvez você que esteja escutando essa reflexão de hoje, talvez você mesmo possa ter essa experiência de ser testemunho. É verdade. Quando eu me decidi por Deus e pela igreja, as coisas mudaram. A minha vida se transformou e se tornou melhor. Ora, é uma questão de experiência, de testemunho concreto, né? Por isso que eu afirmo, o mundo, se não se voltar para Deus, vai se definhar cada vez mais. Escute o que o padre está dizendo. Por isso que a gente tem que fazer a parte da gente. Se voltar para Deus, as coisas sagradas, consagrar a nossa família, a nossa casa, sobretudo as pessoas que nós amamos que estão longe de Deus. É isso que nos cabe. É isso que nos cabe. Se nós tivermos que nos elevar até Deus, que não seja com esse mesmo intuito que o texto de hoje nos sugere, da Torre de Babel, tentar alcançá-lo, mas sem ele. Não, se nós tivermos que tocar a grandeza
de Deus, que nós a toquemos na presença dele, junto dele, com ele e para ele. Aí a situação muda. Queridos, desejo a vocês uma sexta-feira cheia de Deus, da presença de Deus que nos conforta, que nos embala, que nos acolhe, né? E que nos nossos ambientes, eu desejo de coração a você. Você convive bem com as pessoas com quem que Deus te entregou ao convívio? No seu trabalho, na sua casa, na igreja, né? A confusão, a discórdia, né? Os cismas, as divisões, as antipatias, as inimizades, isso tudo não vem de Deus. Isso vem da nossa incapacidade de viver o amor. Nós precisamos entender desse jeito, né? Se você tem dificuldade de conviver com pessoas, né? Não existe justificativa. É porque essa pessoa é desse jeito, daquele. Não. É porque você, no fundo, está querendo ser Deus. Você não ama, né? Então, você precisa se esforçar. Nós precisamos nos esforçar para vivermos a unidade, para vivermos a comunhão, a harmonia e todas essas qualidades e virtudes que vêm de Deus. Isso é uma arte. Minha gente, eu sempre defendo isso. E olha, eu vejo que o mundo de hoje precisa disso, a igreja hoje está precisando disso, né? Deus nos fez diferentes, é ou não é? Mas não para que nós sejamos competidores e disputemos o sucesso na vida. Não. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez diferentes para que nós uns aos outros nos ajudemos mutuamente, porque a diferença ela enriquece. É verdade, a diferença enriquece. A gente tem que ter consciência um pouco disso. Eu entendi muito bem na minha vida pessoal, no meu ministério, mas eu vejo que muita gente ainda não entendeu isso. Por isso que nós vemos tantas competições, né? A gente vê tanta fofoca, tantas divisões no nosso meio, seja na igreja, seja no trabalho, seja, enfim, onde nós convivemos, nós vemos muito isso. Sabe por quê? Porque nós não sabemos viver a unidade, né? Cada um fala uma língua, cada um fala de um jeito, e as pessoas vão se isolando, as pessoas vão se separando, e nós vemos um mundo de morte, um mundo de solidão. Não é um projeto de Deus isso. Que Deus nos ajude, nos capacite, queridos, a congregarmos a unidade. Que as nossas linguagens, mesmo quando elas são diferentes, elas possam se unir num único canto de louvor a Deus. Deus nos fez para um amor, mesmo na diferença. Ele nos fez para o amor, para que nós consigamos amar. Que nós nos esforcemos por isso, né? E Deus nos ajude. Queridos, desejo um excelente fim de semana, cheio de Deus, de alegria, da unidade, da paz, do vínculo, da fraternidade. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.